1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Vós e Deus. Boa parte dos comentaristas bíblicos são unânimes em concordarem de que, neste tempo, alguns vindos da parte da Igreja Mãe de Jerusalém tentavam invadir e dominar os campos missionários e as igrejas já fundadas por Paulo e seus companheiros de ministério, razão porque o apóstolo usa sua defesa pessoal, o testemunho dos próprios irmãos de Tessalônica e a aprovação de Deus para sustentar a tese de que ele e seus companheiros de ministério eram quem deviam continuar administrando aquelas comunidades cristãs que foram fundadas por eles, por meio das grandes e importantes campanhas de evangelização, transmitindo o Evangelho das Boas Novas e as doutrinas cristãs por onde passavam. Vós e Deus sois testemunhas. A Igreja de Cristo, que estava na cidade de Tessalônica, bem como o próprio Deus, testemunhavam em favor do ministério de Paulo e de seus companheiros de ministério, a respeito dos seus trabalhos e intenções naquele campo missionário. Todavia, os cristãos daquele lugar, nem Deus, poderiam dar o mesmo testemunho a respeito dos cristãos judaizantes que buscavam se infiltrar no meio da comunidade cristã para tirarem proveitos financeiros do povo de Deus, o que Paulo reprovava veementemente e dava testemunho próprio de que não dependia nem da igreja, nem de quem quer que seja para fazer a obra do Senhor, porque ele fazia a obra de Deus por amor e não por dinheiro. Vós e Deus sois testemunha de quão santa. O escritor faz lembrar aos seus leitores, bem como o próprio Deus dava testemunho do tipo de vida que o apóstolo e seus companheiros de ministério viveram entre os que faziam parte da Igreja de Cristo naquela cidade. A santidade cristã é caracterizada pela separação do mundanismo, como também pela dedicação às coisas do reino de Deus. Já a santidade religiosa é diferente, porque é um tipo de vida artificial, sem prática, voltada para o ativismo religioso e não com sinceridade diante de Deus. Vós e Deus sois testemunha de quão santa e justa. Esse tipo de vida que o apóstolo e seus companheiros de ministério procuraram viver entre os que faziam parte da Igreja de Cristo em Tessalônica
se caracterizava pela prática de uma vida justa, em que dava o devido valor a Deus, às coisas do seu reino e à prática do amor fraternal para com todos, sem distinção de cor, raça ou posição social. Para o escritor desta edificante carta do Novo Testamento, não havia ninguém melhor do que outrem, porque todos eram considerados iguais ali na comunidade cristã, na Igreja do Senhor Jesus. Vós e Deus sois testemunha de quão santa e justa e irrepreensivelmente. Ninguém, nem mesmo os opositores de Paulo e dos seus auxiliares, podiam acusá-los de qualquer tipo de comportamento inadequado dentro e fora da comunidade cristã de Tessalônica. Pelo contrário, a vida que eles viveram enquanto estavam entre os seguidores de Cristo naquele lugar era para glória, honra e louvor do nome de Cristo Jesus. Eles procuravam viver de forma digna e irrepreensível, não somente no meio do povo de Deus, mas diante da sociedade de um modo geral. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco. Essa frase nos leva a pensar da forma justa e equilibrada de como o apóstolo e seus amigos de ministério buscaram administrar a Igreja de Cristo naquela cidade. Desde os primeiros momentos, quando eles chegaram para evangelizar aquele lugar, e depois da comunidade cristã já fundada, o apóstolo, como o mais importante fundador de igrejas no mundo gentílico da era apostólica, tinha muita experiência em como se comportar no meio do povo de Deus, dando um testemunho exemplar de um cristão verdadeiro, de alguém que fazia a obra de Deus por amor, que tinha uma dedicação exponencial na evangelização, na transmissão das boas novas do reino de Cristo Jesus. Finalmente, vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. À medida em que o apóstolo e seus companheiros de ministério evangelizavam os cidadãos de Tessalônica e as pessoas se convertiam ao verdadeiro cristianismo, estes passavam a fazer parte da igreja cristã naquela cidade, e o apóstolo se dedicou inteiramente na sua organização e bem como na sua administração. Por isso que ele se tornou bem querido e afeiçoado entre todos, tendo um testemunho muito digno como representante legítimo do reino de Cristo Jesus ali em Tessalônica. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.